Atenção, esse vídeo não é recomendado para homens de 30 anos que possuem infâncias frágeis. Um conceito que cresceu junto e por causa da cultura pop foi o termo nerd. Alguns anos atrás, nerd poderia ser conectado a um tipo de personagem bem específico, garotos tímidos com vestimentas antiquadas e caricatas, sendo esse termo popularizado pelo filme A Vingança dos Nerds. Com a popularização da palavra, começou a ser usada de forma pejorativa em ambientes escolares, como ferramenta para o bullying. Garotos tímidos que sofriam provocações e intimidações. Isso fazia parte de suas vidas, mas no meio desse inferno escolar, ele era uma forma de escapismo, um porto seguro, obras fictícias. Tanto por mundos fantásticos, conceitos surreais, personagens carismáticos, filmes, seriados, HQs e RPG, era uma forma de estimular a imaginação e a criatividade deles, levando suas mentes para outros universos. E mais pra frente, muitos garotos cresceram e fizeram seus próprios universos fantásticos. Então foi formada uma espécie de subcomunidade, onde os garotos se juntavam para poder desfrutar e cair de cabeça nessas obras, para poder esquecer seus problemas escolares. Rápido adendo, eu não tô falando que nerds são algum tipo de minoria oprimida pela sociedade, pois inúmeras minorias de verdade sofrem com suas diferenças bem mais além do que bullying em escolas. Mas aí a cultura pop evoluiu, filmes passaram por reformulações tanto pelo uso de CGI e novas tendências, mas é como se a partir dos tempos, os filmes que eram protagonizados por homens, héteros, brancos, fossem perdendo seu espaço para um novo público. Um público bem diferente. Como se novas pessoas quisessem aquilo que os nerds possuíram. Como se chegasse tentando roubar aquilo que os nerds conquistaram e sofreram para ter por direito. Aí você sabe, né? O que está acontecendo é que os estúdios só estavam permitindo personagens negros e mulheres com papéis de protagonistas muito mais além do que coadjuvantes. Infelizmente, LGBTs não caminham até hoje em passos bem curtos, pois isso atrairia diversos públicos, gerando mais lucro para os estúdios. Porém, no caminho, apresentando uma nova geração e diversos tipos de grupos de pessoas, esses mundos fantásticos, os encantando, que nem os nerds, com conceitos surreais, personagens carismáticos. Esse porto seguro pertence a todos. Ele pode ser apresentado por todos, e até criado por todos. Ou melhor, todes. Eita, minha lacada nada sutil matou um boomer. A cultura pop se tornou de fato pop. Popular. Estava chegando em números nunca antes vistos. Qualquer um agora era fã de Star Wars, Marvel ou ficção científica. Até os que praticavam bullying com os nerds. Mas, como é que ficam os coitados? Eles sofreram e conheciam esses filmes muito antes de virar modinha. Como se esse povo não passa de um bando de posers que não sabem nem o nome de 5 planetas do universo expandido de Star Wars, nem colecionam bonecos. Duvido que ele sabe os níveis de poderes dos personagens. E ele ainda se diz fãs? Não são os fãs verdadeiros que nem eu, o nerd de bem. Isso é deprimente. Se você caminhar por qualquer grupo de Facebook de Marvel ou de Star Wars, você vai encontrar esses nerds se sentindo atraídos pelas empresas porque elas estão tentando lacrar e ganhar dinheiro com esses novos idiotas que se apossaram dos seus tão queridos filmes de gibis de herói. Se você vive na internet por um tempo, você conhece o termo lacrar ou lacração. Esse termo surgiu de um vídeo que virou meme, que depois foi usado de gíria na internet e depois foi semelhado com ativistas progressistas. No início, esse termo até que era de boas. Ele era usado quando um usuário usava ela como uma frase de efeito para tentar encerrar uma discussão, porque na sua maioria ele não tinha muitos argumentos. Então é como se alguém ou um filme tenta pagar de progressista e desconstruído, mas das formas mais vazias e superficiais possíveis. Uma clássica que vem na minha cabeça é o clássico Girl Power! Mulheres também podem ser fortes, quem diria? Não esqueça de falar ou demonstrar isso da forma menos sutil possível. Vai que o espectador ou outro não entenda, como eu sou super desconstruído. Esses casos são bem fáceis de identificar. Eles são forçados, superficiais, e sempre tentam mostrar os personagens como fortes, pela frase de efeito ou demonstração de força. Que em casos como personagens femininas, isso é bem ruim, porque só masculiniza elas e mata a feminilidade dela. Que por coincidência é o tipo de personagem feminina que o nerd de bem não se incomoda. Por que será? Se essa tal personagem feminina em questão não especificada é tão forte assim, você não precisa parar o filme para demonstrar isso da forma superficial e jogar ela na cara. É só colocá-la em ação. Se uma minoria for protagonista, talvez sua diversidade faça diferença na história, com uma trama ou subtexto de luta ou preconceito, ou não, porque minorias não são só pessoas que sofrem preconceito. Mas pelo visto, o nerd de bem não sabe diferenciar isso disso. Parece que vamos ter porco pro jantar, gordo e saboroso. Pô, peraí. Ele me chamou de gordo?
Pareceu que ele me chamou de gordo, é isso mesmo? Seria um erro bizarro, porque ninguém vai me fazer ter vergonha de quem eu sou! Mas eu sempre vou enfrentar quem faz bullying! Óbvio que o nerd não vai dar o trabalho de entender um ou outro. Ele vai dizer que toda mudança é ruim, porque ele sabe o que é o bom. Ele é o nerd clássico. Isso tudo é diferente da época dele, e tudo que é diferente da época dele é ruim. E para pessoas que dizem ser os fãs verdadeiros, eles entendem tão pouco das suas obras. O clássico fã de Star Wars que reclamou que agora vamos ter uma mulher, um cara negro e um latino. Ah, isso é progressista, isso só são lacradores, só querem pagar dinheiro, quem lacra não lucra. Mas, tipo, a trilogia clássica é uma história sobre pessoas renegadas na galáxia lutando contra o governo autoritário. Ou fã de X-Men que reclama de personagens gays. Ou, Eca, isso é lacração. Mas o próprio X-Men é uma história sobre minorias lutando por direitos. Mas vamos aliviar, né? Poxa, olha ele se deu o trabalho de escrever um texto de mais de 2 linhas falando sobre como isso estragou a infância dele, cara. Qual foi? Respeita. Esses velhos rabugentos imaturos que não têm o mínimo de senso crítico textual foram um dia pessoas que só foram intimidadas de usar os gibis de filmes como um escape. E até se conectaram com personagens que passaram pelos mesmos conflitos. Mas talvez um garoto negro que passa pelos mesmos problemas, ou até mesmo mais do que os nerds, que na sua maioria é todo homem branco, não se identifique ou se conecte tanto com aquele herói branco que tem que encarar a responsabilidade e amadurecimento, não tanto quando ele possa se identificar com um adolescente negro que tem que encarar a responsabilidade e amadurecimentos, porém está num local imundo que se sente não pertencer e só consegue evoluir e seguir em frente quando conhece pessoas que passaram o mesmo que você, assim formando uma espécie de subcomunidade, porém saudável, inclusiva e que realmente entende os problemas e simpatiza com os outros, assim ajudando as pessoas a não se sentir intimidadas, assim fazendo o verdadeiro e saudável escape. Hi heroes, this is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside of it. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room are hatred, intolerance, and bigotry. Acho que eu vou me proibir de finalizar um outro vídeo com Homem-Aranha.